Boa noite a todas, a todos e a todes. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bem, como nós pensamos em fazer uma conversa pontual e também uma conversa que possa aproveitar o máximo de conteúdo e da presença da nossa convidada de hoje, eu gostaria de já dar início, né, a esse encontro, dizendo, em primeiro lugar, e agradecendo a ancestralidade que nos trouxe até aqui, sem a qual seria tudo muito mais difícil, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo e nesse desafio tão grande que é a pandemia para a população negra. Nós estamos na segunda série, né, no segundo vídeo, na segunda live, de uma série produzida, né, pela Feira Preta, realizada pela Feira Preta, produzida pela Mari Lemos, sob minha curadoria, que tem a intenção de tratar de temas relativos ao protagonismo das mulheres negras na América Latina, mas numa perspectiva justamente de que essas mulheres possam vir aqui e falar em primeira pessoa sobre as suas experiências nesses lugares, né? Na semana passada nós tivemos a honra e a felicidade de conversar com Paola Palacios, uma grande ativista colombiana que vive no Chile e trabalha pela causa da imigração e pelo direito e dignidade dos imigrantes nesse país, né? Hoje nós teremos a grande alegria, e eu digo pessoalmente, né? É uma alegria muito grande para mim, Daniele Almeida, poder receber aqui essa pessoa maravilhosa, essa amiga, essa grande ativista, Sandra Chagas, que eu ainda não vejo por aqui, mas que, por favor, sinalize se já tiver entrado. Também gostaria de comentar com vocês que hoje, por ser a véspera do Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, é um dia muito corrido, muito concorrido para as ativistas que atuam no campo, né, da articulação política e da articulação teórica dentro dessa região que é chamada de América Latina. Então, a Sandra, inclusive, vai precisar sair um pouquinho mais cedo, porque tem uma outra live, né? Ela irá participar de uma outra conversa com mulheres de várias partes da América Latina também. Sandra, eu já vi que você entrou, preciso que você peça a permissão para entrar para que eu possa aceitar a sua entrada. Bem, a Sandra, eu queria falar um pouquinho sobre a Sandra e também esclarecer um pouco como será a nossa atividade de hoje, porque a Sandra também, assim como a Paola, é uma hispano-falante e nós estamos numa iniciativa junto com a Feira Preta, com outros movimentos de mulheres negras na América Latina, de promover um diálogo. E que para que a gente possa promover esse diálogo, a gente precisa também sair da nossa zona de conforto, né? Eu disse na semana passada que nós, brasileiros, nos esforçamos muito para entender as pessoas que vêm a esse país ou que dialogam com esse país e que são falantes do inglês. Mas vemos grandes dificuldades quando a gente precisa se comunicar com os nossos vizinhos que são hispanofalantes. Então, em respeito também à convidada, esse evento será em português e em espanhol. Eu falarei com a Sandra em espanhol, mas assim que ela expor a sua ideia, eu farei uma tradução contextual. E quero esclarecer que não é uma tradução simultânea, né? Não é uma tradução consecutiva ao pé da letra, mas é uma tradução do contexto, para que todos nós, aqueles que não entenderam alguma coisa, possamos estar todos na mesma página, porque é muito importante o que a Sandra tem a nos dizer e é importante sim garantir que todos saiam aqui com a maior compreensão possível, tá? Sandra, não sei se você está tendo dificuldades, mas eu preciso que você solicite a entrada, porque eu não sei como fazer para acionar você. Deixa eu ver. Ah, sim, já consegui. Agora sim.
Acredito que Sandra já entrará em alguns instantes. Sandra, preciso que você aceite. Já te mandei o convite. E é importante que a gente tenha também um pouco de tolerância nesse momento de que tudo da nossa vida está virtual, porque nós planejamos muitas coisas, mas a vida tem o seu próprio ritmo, né? Inclusive quando nós estamos diante de tecnologias várias, né? Que precisamos nos acostumar a cada dia com essa modalidade do virtual. Então, nós estamos aqui com esse pequeno problema técnico, mas a gente já vai resolver. Quero dizer também que essa live não seria possível sem a realização da Feira Preta, não seria possível sem a produção da Mariana Lemos e de todas as demais companheiras desse time que trabalharam para que essa live fosse possível, tanto na divulgação quanto na instrumentalização realmente desse encontro. Bom, vamos ver o que é. Se alguém sabe de algum outro modelo e puder me ajudar a trazer a Sandra para essa sala, porque eu já tentei de uma outra maneira, mas acredito que ela não aceitou. Vamos lá, Sandra, vou tentar outra vez aqui. Vamos ver se funciona. Diz que está aguardando. Sandra, hay una solicitud, por favor, si puedes mirar en tu pantalla. Ahí, perfecto, Hola. maravilla. No, Buenas hola, noches. estuvo complicado. No sé qué pasó, no tenía solicitud. No, bueno, no pasa nada. Lo importante es que estás aquí. Y es una alegría, un honor grandísimo poder recibirte aquí para hablarnos un poco sobre cosas que nosotras ya estamos construyendo desde hace mucho, pero que por primera vez podemos llevar para el público brasileño. Entonces, Sandra, les estaba explicando que voy a hablar en portugués y contigo te voy a hacer preguntas en español y después que hagas tu exposición, yo les voy a traducir el contexto de lo que hablaste. ¿Okay? Perfecto. Entonces, ya te pido, por favor, que nos brinde con tu presentación, quién eres, qué haces, en tu misma palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Sandra Chagas, soy activista, soy negra candombera y activista por los derechos humanos afrodescendientes, lesbiana y feminista. Soy parte de 3 grupos o 3 organizaciones. Una es una organización de base, que es el movimiento afrocultural de mujeres negras y bueno, es el movimiento afrocultural, es parte de ese gran quilombo que somos nosotros, las personas afrodescendientes, o sea que hay varones, mujeres, y estamos todos adentro. Y también parte del grupo Matamba, de negras, indígenas, afrodescendientes y de la columna antirracista, ¿no? Donde también estamos dentro lesbianas, trans, travestis, gordes, intersex y más. Entre las negras y las indígenas esta construcción es lo último, digamos, 2019 para acá. Así que bueno, articulando saberes y experiencias también. Maravilha. Bem, em poucas palavras, porque Sandra ainda tem muito a nos dizer, a Sandra é uma ativista feminista, uma mulher negra, uruguaia, que nasceu no Uruguai, mas que desde muito pequena foi viver na Argentina. É uma grande ativista da área da cultura também. A Sandra tem um esforço enorme e garantiu muito do desenvolvimento para que o candombe, que é uma manifestação cultural afrodescendente, afro-uruguaia, fosse considerado um patrimônio cultural e um patrimônio cultural negro, né? Candombe não é candomblé, candombe é uma manifestação cultural de música, dança, na verdade é uma grande articulação de linguagens artísticas, né?
O candombe é educativo, o candombe é poesia, o candombe é ritmo, o candombe é muitas coisas, inclusive eu convido vocês a conhecerem mais. Também a Sandra é ativista e faz parte de uma coletiva chamada Matambas, de mulheres negras, né, que faz uma luta e um enfrentamento super importante e bastante combativo na Argentina, e também nos conta que as mulheres negras e Matambas, que é a sua coletiva, estão articulados com a luta das mulheres indígenas também, sempre pensando na frente antirracista. Sandra, Sí. me encantaría que pudieras brindarnos con explicar al público brasileño, porque aquí en ese país nosotros escuchamos, aprendemos, construimos en nuestro imaginario que no hay personas negras en Argentina, el gran mito, ¿no?, de Argentina. Entonces quisiera saber, ¿qué es ser una mujer negra en Argentina? Bueno, imagínense ¿Te hace... puedes hablar un poquito más Sí, cerca al auditorio? y Perfecto. imagínense hace 40 años qué es ser, si hoy día, después de 40 años, sigue en la construcción de las personas y las ideas que en Argentina no hay negritud. 40 años han sido para atrás, han sido todo lo que en aquel momento decían que no habían personas negras, y nosotros, las personas negras que llegamos en aquellas épocas, mucho antes de los 80, veíamos esa negritud. Claro, esa negritud en Argentina no se ve étnicamente negra, pero las personas en Argentina son negras en el sentido del mestizaje que se generó entre el negro y el indígena, ¿no? Son los mal llamados en estos lugares cabecitas negras en las provincias y en la periferia de la capital federal. Vos tenés que traducir, no sé si está bien, si está bien. Bueno, sí, está perfecto. Bueno, claro, cuando uno viene a Buenos Aires, está Buenos Aires construida sobre la base de la blanquedad, sobre la base de una determinada forma de ver el mundo, sobre una base donde toda la ciudad de Buenos Aires tiene una mirada hacia Europa. Claro, las personas vienen a los lugares más emblemáticos y sin embargo no se cruzan con personas negras. Actualmente en Argentina ha cambiado mucho la fisonomía en ese sentido, y cuando digo Argentina me refiero a la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde mayormente se ve la cantidad de población emblanquecida, pero que realmente hay una gran masa poblacional también de personas racializadas en el sentido de que no se ven étnicamente blancas, pero que no lo saben, y de alguna manera esas personas se construyen como blancas, pero no son blancas. Perfecto. Bien. Sandra comenta que há 40 anos ela chegou na Argentina, né? E que há 40 anos ainda continua essa construção da invisibilidade dos corpos das pessoas negras neste país. Que, todavia, quando ela chega, né, nos anos 80, era assim, embora existissem pessoas negras aí, né, obviamente, mas que ainda esse processo é sistemático do apagamento e da ocultação das pessoas negras. Ela diz também que as pessoas não se veem, né, muitas pessoas não se veem objetivamente ou fenotipicamente negras, porque são mestiças com indígenas. E também essas pessoas aí são chamadas estereotipadamente e poderia até dizer de uma violência muito grande, são chamadas de cabecinhas negras. É muito despectivo, inclusive, esse termo na Argentina, né? Assim como nós temos 500 termos aqui no Brasil, em todos esses lugares há, porque o racismo atua dessa maneira, né? Pela diminuição do outro, pela estereotipação do outro. Sandra também nos conta, porque ela mora em Buenos Aires, que essa cidade que se pensa muito europeia,
né? Assim como nós estávamos falando na semana passada com Paola sobre o Chile se pensar muito branco, se pensar muito europeu, mas que, na verdade, há uma massa populacional, né, de pessoas racializadas que não se entendem como racializados e que, de alguma maneira, fazem uma tentativa de serem construídas e lidas como brancos, né? Sandra, me encantaría que nos contara cuáles son la organización de mujeres negras en Argentina, desde cuándo están organizadas, de hecho, y cuáles son las articulaciones y cuáles son los retos de la organización de mujeres negras en Argentina. Si puedes contarnos un poquito del histórico, ¿no? Bueno, sí, la realidad, nos saltamos ahí un bache en el tiempo, ¿no? Porque la gran mayoría, así como yo tengo una organización de base que es mixta, ¿no? Del movimiento afrocultural, también hay casi todas las que en algún momento de las más antiguas son organizaciones mixtas. Recién a partir de una digamos, experiencia, por ejemplo, nosotros nos construimos como comisión de género, empezamos con una comisión de género para llegar al grupo Matamba y de ahí poder articular otras acciones con otros colectivos. Pero hubo un momento, a partir del 2015, un poco antes, pero diría a partir del 2015, cuando se generan las marchas por el 3 de junio, las marchas por el 8 de marzo, y en definitiva, lo que veníamos pidiendo en esos encuentros nacionales de mujeres que se hacen en Argentina y que nosotras como mujeres negras nunca habíamos tenido un taller afrodescendiente. Es ahí donde el grupo Matamba, en el 2016, logra tener un primer taller de mujeres afrodescendientes, que fue realmente un disparador increíble porque ya veníamos articulando, ya veníamos hablando y ya nos veníamos encontrando las negras, ¿no? En base a la cultura, en base a todo lo que nos aglutina, sea la capoeira, sea la danza afro, sea la construcción de instrumentos, sea también el candombe, ya veníamos juntándonos, pero específicamente todavía faltaba esto de que hubieran organizaciones específicamente de mujeres para esa construcción. Bueno, eso fue un disparador. Hoy hay montones de organizaciones de mujeres negras y afrodescendientes y afroindígenas e indígenas afro, porque ahí está el mestizaje. En el mestizaje, tanto las mujeres indígenas como las mujeres negras en Argentina se pueden sentir o más cercanas a la negritud como más cercanas al indigenismo, dependiendo de la construcción que tengan, porque también en eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque hay muchísimas personas que ni siquiera saben qué significa la palabra afrodescendiente. Justamente, nosotros tuvimos en el 2005 una prueba piloto por el censo, en el 2010 otra prueba piloto. En este 2020 deberíamos tener un censo, sin embargo, no sabemos qué sucederá. Entonces, al no saber qué significa la palabra afrodescendiente y que constantemente los activistas, las activistas, tenemos que estar haciendo esto que estamos haciendo ahora, que es concientización, que es la transmisión oral para que las personas entiendan cómo funcionó la blanquedad y la forma de negación histórica, tanto sobre el indigenismo como sobre la negritud, porque en esa unión estuvieron tapados, silenciados y negados los dos genocidios, el genocidio de la trata transatlántica, de la cual también Argentina en lo que fuera el virreinato del Río de la Plata fue parte, y también el genocidio indígena, mal llamado acá en Argentina campaña del desierto. Un desierto
que estaba habitado por comunidades mapuches y comunidades tehuelches. O sea, un desierto habitado donde se suponía que estos ejércitos iban a habitar un lugar que no había nadie, y en realidad es donde se perpetró el genocidio indígena. Tendría que agregar en este momento genocidio, que hoy día es un genocidio en baja intensidad, pero en una gran intensidad cuando hablamos de comunidades donde no hay agua, comunidades donde no hay alimentos y donde es muy compleja la vida, ¿no? Bom, é todo um desafio fazer uma tradução contextual de questões tão complexas, né? Exatamente. Bem, a Sandra, ela fala, quando eu pergunto sobre a organização de mulheres, ela diz que primeiro a base de organização dos movimentos de pessoas negras na Argentina são movimentos mistos, e que a maioria dos movimentos são movimentos mistos. De fato, eu tive a grande felicidade de poder conhecer o movimento afrocultural. Depois, se você puder falar um pouquinho, Sandra, sobre o que significa esse movimento dentro do contexto argentino, né? E América Latina também. Então, ela diz assim, que esses movimentos, eles são mistos na sua maioria, e que mulheres dentro desses movimentos começaram a se organizar, começaram a pedir maior participação, começaram a, como se fossem, não plenárias, mas eu imagino que é mais plenárias. Encontrar-se. Sim. Então, em 2016, pela primeira vez, já vindo de uma organização de mulheres negras que se encontravam, que trocavam ideias, que construíam projetos, elas começam, então, a reivindicar espaço dentro dos movimentos feministas, dentro dos eventos feministas ou dos eventos por direito das mulheres na Argentina, né? Marcha do aborto e outros movimentos mais. Porque até esse momento, as mulheres negras não tinham espaço de protagonismo dentro dessas movimentações, ou seja, não tinham palavra, tinham presença, mas não tinham palavra, né, dentro desses eventos. Então, em 2016, elas conseguem realizar a primeira oficina, né, o primeiro workshop, se for melhor dito assim, conseguem realizar essa oficina dentro do encontro feminista, né, a partir de um resultado que já tinham começado antes. E que havia mais necessidade, percebem que há mais necessidade de organização, né? Mulheres indígenas e mulheres negras, elas, como a Sandra fala de uma questão que é bem interessante, que ela fala, mulheres afro-indígenas ou indígenas afro, né? Que ela explica que vai depender muito da construção desse indivíduo, onde ele é construído, onde ele é socializado, para ele se identificar mais com os indígenas ou mais com as pessoas negras, né? E Sandra também nos explica uma questão muito importante, que aqui nós estamos tendo uma discussão que para mim é uma discussão muito superficial e uma discussão realmente que não vai nos levar a nada, que é se dizer o que é certo, negro ou preto, né? Na Argentina, no caso, eles usam o termo afro. A reivindicação da palavra negra também é um pouco problemática aí, né, Sandra? Talvez a gente pudesse falar sobre isso. Mas ela nos explica que a grande maioria das pessoas não sabem o que é afrodescendência. Então, como que as pessoas vão se identificar como afrodescendentes se elas não sabem? E isso é sentido como se diz, encuestas, nos questionários, né, não oficiais, que preparam para o censo. Nas pesquisas de 2005 e 2010, que eram pesquisas que preparavam para o censo, eles começam a sentir e notar que realmente as pessoas não sabem, né, não se reconhecem porque não sabem o que isso significa. Bem, depois a Sandra fala de uma questão que para nós é muito importante também, que é a questão do trabalho de base, né, que é o trabalho de criar a consciência nessas pessoas para que elas possam se auto-identificar. E criar consciência é, sim, falar sobre o que significa a branquitude e os seus privilégios, e o que essa branquitude tem provocado na vida de pessoas e de comunidades indígenas e negras
desde o período colonial até hoje, né? E o genocídio sistemático dessas comunidades, seja, como ela conta, na campanha do deserto, que foi um evento, né, que foi um genocídio do exército argentino contra uma população mapuche em um lugar que era habitado pelos mapuches, mas que o exército invade e extermina essas pessoas, ou seja, o genocídio provocado pelo Estado, né, todos os dias nas nossas comunidades, que é deixe morrer. Então, não tem água, não tem saneamento básico, não tem um investimento efetivo na saúde para essas comunidades, né? Sandra, hablando dessa situação do Estado, da omissão do Estado, do genocídio, da necropolítica que nós vivimos aqui neste território, quisiera saber, nesse momento de pandemia, ¿cuál es la situación en Argentina? ¿Cuál es la situación de las personas negras y de las personas, y de la articulación de lucha con las personas indígenas? Y ahí me encantaría que hablaras cómo se está construyendo la alianza de mujeres negras e indígenas en la lucha antirracista. Por favor. Bueno, es extensa la pregunta. La realidad es que todavía es decir, la alianza en sí todavía no está, como se dice, consolidada. Hay todavía como hola, no sé si soy yo o es Se cortó, Sandra. Bueno, ¿a mí se me cortó? Bueno, la alianza todavía no está consolidada en este sentido, porque las comunidades indígenas, como también las comunidades negras, tenemos nuestras situaciones, pero sí sabemos que la lucha que nos aúna a ambas es la lucha contra el racismo estructural e institucional que vivimos sufriendo. Y de eso, de la lucha estructural, digamos del racismo estructural, podemos hablar bastante, tanto las comunidades negras como las comunidades indígenas. Cuando yo hablo del negacionismo histórico, estamos hablando de que ni en los libros de historia nos nombran a la negritud de manera positiva. Acá la negritud estuvo en 1810 y la idea generalizada es que los mataron a todos, y no es así. O que murieron por la fiebre amarilla, o que murieron en la guerra de la Triple Alianza, hablando de negritud. Y de las comunidades indígenas, que son casi 39 naciones con 16 idiomas distribuidos por toda la República Argentina, lo que vienen sufriendo en este momento de pandemia es casi prácticamente la invisibilización de la situación que sufren con respecto a no tener agua y no tener alimentos y estar a merced dentro de esas comunidades de la gendarmería y de la policía, en situaciones donde son kilómetros y kilómetros, donde una tiene que salir a buscar alimentos o agua. Con respecto a la gran masa poblacional de la negritud que vivimos prácticamente tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de La Plata o en Mar del Plata, y estoy hablando de personas que trabajan de la economía popular, cuando uno tiene que estar trabajando y estar en las calles, en la venta ambulante, y que realmente en este contexto de pandemia, donde nosotros estamos en una fase 1, de la cual estamos saliendo a ver si entramos en una fase 2, y donde estamos en el mayor grado de contagio en este momento, donde en la ciudad de Buenos Aires hace muchísimo frío, ayer llovió todo el día, hoy hace frío, o sea, estamos en un pico alto, y a la vez estamos en una fase donde lo que se pretende es flexibilizarla. Hay 9 millones de personas que han recibido un bono social, una ayuda social. Incluso yo digo que hago parte también, porque al no tener nosotros un trabajo registrado, nos encontramos en una situación en donde no podemos trabajar.
dignamente, ¿no? Pero en esa situación siempre estamos los mismos, las personas más empobrecidas de este sistema, racista y clasista, ¿no? Entonces, sabemos que no, hay muchas personas que no la están pasando bien, y no la están pasando bien porque también muchas compañeras tienen que estar también en sus domicilios, quien puede estar en una casa segura, ¿no? Por ahí tienen que estar con alguien, con un violento encerrado en este contexto de pandemia, ¿no? Es complejo para todo el mundo y bueno, y la economía está también haciendo estragos, pero la salud, lo que ahora se nos solicita desde el Estado es que cada uno se haga responsable, sí, de la salud. El Estado ha puesto todo lo que ha podido, pero también hay una especie de hartazgo en el aislamiento de cuarentena en los domicilios, ¿no? Quien puede estar en un domicilio seguro, ¿no? Sim, perfeito. Então, Sandra fala de que a aliança efetiva com as mulheres, com os movimentos indígenas, não está consolidada ainda, porque cada grupo tem a sua especificidade e suas necessidades. Eu acho que mais necessidades, né? Cada grupo precisa ainda se articular internamente, segundo o que Sandra e eu já viemos conversando antes, né? E que, mas que, apesar disso, dessa aliança não estar consolidada efetivamente, até porque existe uma construção histórica que contribui para a rivalidade entre os povos negros e povos originários nesse continente, não só na Argentina, mas em toda a região, né? Isso seria um outro capítulo para a gente conversar. Esse desajuste, ele não é aleatório, ele é construído politicamente, ideologicamente pelos estados, né? Então, a Sandra fala que, apesar disso, os movimentos indígenas e os movimentos de pessoas negras estão de acordo sobre o enfrentamento do racismo e que o racismo estrutural é uma problemática que atravessa todo mundo e que talvez seja a maior problemática que todos esses grupos enfrentam, né? A Sandra fala do negacionismo histórico, né? E diz que nessa construção negacionista, tem aquela narrativa que nós aqui no Brasil ouvimos muito, que não há negros na Argentina, porque os negros morreram na guerra da Tríplice Aliança, porque os negros morreram na febre amarela, como se realmente tivessem acabado com todas as vidas, né? Mas eu tenho uma grande discussão quando eu vou a eventos que me dizem não existem pessoas negras, inclusive com uma professora argentina. Eu estive num evento com uma professora da Argentina branca, obviamente, que colocou isso aos quatro ventos de que no seu país não havia negros, né? E aí eu, que sou brasileira, precisei dizer para ela que a Argentina que sim que tinha. Ainda que tivesse esse tem que ser reconhecido. Não importa quantos tenha. Não importa se na Argentina não tem o mesmo número de pessoas negras que tem no Brasil. Se tiverem 2 pessoas, essas pessoas têm que ser reconhecidas na sua dignidade e nos seus direitos, né? Então, Sandra diz também que os povos indígenas, que é muito problemática a questão dos povos originários da Argentina, porque são 39 nações com 16 idiomas diferentes, mas que estão totalmente ou quase totalmente invisibilizados e também vulnerabilizados. Porque a vulnerabilidade também vem da invisibilidade. Se você não vê, você abandona, né? Então, é um abandono proposital que tem, e fala da luta das mulheres indígenas por busca por água, por alimentos que estão num raio de distância muito grande, né? Para você conseguir comprar alimento, conseguir alimento, precisa se deslocar em espaços muito grandes e que também tem uma incidência de violência policial. Eu vou te perguntar sobre isso depois, Sandra, sobre a questão da violência policial. Ela diz que no contexto da pandemia existe uma vulnerabilidade muito grande da comunidade negra e da comunidade indígena porque são trabalhadores ditos informais, né? São trabalhadores que não têm registro e que, assim como no Brasil, vivem do dia, né? Então, vende naquele dia para poder se alimentar, para poder garantir a sua subsistência. Sem poder sair, imaginem, né? Porque nós estamos vendo isso, quão problemática é a vida dessas pessoas. E também ela nos conta que o Covid e
o crescimento de casos do Covid, embora tenha sido muito melhor gestionado, infinitamente melhor gestionado que no Brasil, né, que aqui no Brasil não houve gestão dessa crise, ainda estão na fase 1 e que o número de casos está aumentando grandemente por conta da chegada do inverno, do frio, né, que a Argentina é muito mais frio que nós aqui. Aqui deve estar uns 30 graus hoje, Sandra, para que sepas. Aqui hace calor. Acá hace 9 grados, casi 10. Sim, está assim, super, super calor. E fala também que uma das ações do Estado, assim como no Brasil, foi a ajuda social do governo, né? E que essa ajuda realmente acabou chegando aos mais empobrecidos do sistema, e esses mais empobrecidos do sistema nós sabemos que tem uma cor, que tem um gênero, né? E que tem uma classe social, não são aleatórios. E fala que é um grande desafio também, assim como nós estamos vendo no Brasil, é que estar em casa, cumprir a quarentena é um grande desafio, porque nem todas as mulheres podem estar em casas seguras, não pode, muitas delas estão em casa com seus agressores. Isso também promove uma abertura da quarentena, né? Uma desorganização da quarentena. Sandra, Argentina tiene un caso muy simbólico de logro por justicia, sí, en el caso de un asesinato de un joven negro, que era tu compañero. Me encantaría que nos contara cómo es el proceso, porque hubo un asesinato y que en Argentina no se solucionó, pero que tuvo que ir a las cortes internacionales. Si pudiera contarnos de este tema, por favor. Sí, qué bueno qué bueno que me lo preguntabas, y yo ya te lo iba a tratar de decir en cuanto habláramos sobre el racismo que se vive acá en Argentina, ¿no? Porque en la década del 80, cuando empezó toda la movida cultural que hoy conocemos y que vemos en expansión, las personas negras, tanto como en este mismo momento, éramos, hoy sin ir más lejos, tuve un episodio de ir a una farmacia y una de seguridad me persiguió, me estuvo siguiendo durante toda la compra. ¿Se entiende cómo funciona el racismo estructural y la idea de qué va a hacer o no hacer una persona negra? Bueno, el caso de mi compañero, que era activista, José Delfín Acosta Martínez, llegó este pasado 10 de marzo del 2020, antes de la pandemia, a la Corte Internacional de Costa Rica. Por suerte, su hermano, Ángel Acosta Martínez, tuvo la oportunidad de estar en la Corte Internacional junto a su abogada Miriam Carcen y poder de alguna manera dar testimonio de lo que él ha sufrido durante estos 24 años desde el asesinato de José Delfín el 5 de abril de 1996. O sea, hoy es un logro poder decir que no está todo saldado, porque la vida de José no se puede recuperar más, pero sí el Estado argentino tuvo que reconocer en la Corte Internacional que el Estado argentino es responsable, porque el aparato represivo del Estado en manos de la policía fue quien lo asesinó a José Delfín a golpes y patadas y le quitó la vida, ¿no? Esto es realmente algo que veníamos esperando, pero algo que Ángel ha sufrido porque él tuvo que exiliarse en determinado momento. Pensemos que esas fuerzas policiales siguen ahí en la calle, y algunos no lo sabemos, pero seguramente en actividad. Lo que esperamos es que la Corte dé un dictamen en su momento, y bueno, por lo que puedo decir en este momento es que para establecer justicia y para
entender de qué se trata el caso de José, a José lo mataron en Argentina por negro. Se lo llevaron de una esquina junto a dos afrobrasileños que él defendió para que no se lo llevara, y en realidad se lo llevaron a los tres y él salió muerto. Entonces, muerto, asesinado por la policía, obviamente, ¿no? Lo que para nosotros es muy importante. Primero porque estamos solicitando justicia, y después porque también va a ser un precedente en tanto y en cuanto hace poco, creo que fue en enero, asesinaron a un muchacho entre 11, y mientras le pegaban de golpes y patadas, le decían: matalo a ese negro de mierda. Eso es algo realmente lo que las personas negras tenemos que vivir en Argentina, generalmente, y no verse, como decía recién, no es necesario que te veas étnicamente negro. Lo que es que no seas blanco, entonces sos un negro de mierda. Así es en Argentina como funciona el racismo en las personas. Entonces hay mucho por hacer, y esperamos que este caso de José sirva para entender por qué es tan importante para nosotros, las comunidades negras, primero justicia, ¿no? Memoria, y que se sepa la verdad de cómo asesinaron a José Delfín. Y después, que los derechos humanos de todos los afrodescendientes tengan también en algún momento una tipificación por estas acciones de racismo. O sea, acá en Argentina vos vas a denunciar una situación de racismo, y lo único que es una denuncia que cae en un saco roto donde nadie va a hacer ningún tipo de acción. Yo generalmente digo, si a las personas, por cada vez que nos gritan negro de mierda o volvete a tu país, frases realmente desagradables, les pudiéramos cobrar en plata, sería como un freno para esa situación donde hacen padecer a nosotros, las personas negras, el racismo que les brota por odio, ¿no? No hay otra palabra, para usar. Maravilha. Gente, tudo bem até aí? Se tiver tudo bem, vocês coloquem aí um joinha, uma florzinha, um coraçãozinho, ou o que seja, só para a gente saber se está fazendo sentido para o público, se vocês estão gostando do diálogo, se a gente continua, porque nesse modelo virtual, infelizmente, a gente não consegue ver a audiência, né? Esse contato, esse calor da audiência, infelizmente, a gente não consegue ver. Mas é importante que a gente saiba que vocês estão apreciando. Sandra nos fala da violência policial, porque a violência policial é um tema que atravessa todos nós que somos racializados no sistema, racializados como negros ou racializados como indígenas, né? Então, existe um caso muito simbólico, que é o caso do José Delfim da Costa Martínez, que era um jovem ativista negro, que no ano de 1996 saiu em defesa de dois brasileiros, né, inclusive de dois brasileiros negros, Sandra, ou não? Sim, sim. Sim, negros. Saiu em defesa de dois companheiros negros, que eram brasileiros, e sofreu uma agressão policial brutal que o levou à morte, né? Então a Sandra conta que, diferente daqui do Brasil, que a polícia gosta de matar muito com tiro, aqui a polícia te dá 70 tiros, por exemplo, né? 70 disparos, te disparam. Aí les encanta, ¿no? Un disparo no es suficiente, hay que ser 70, 91, assim funciona a polícia aqui. Sandra nos conta que a morte do José Delfim foi por socos e chutes. Ele foi morto por espancamento, né? Então, Sandra nos conta que há 24 anos, o movimento afrocultural, que é o movimento do qual ela faz parte, e também o irmão do José Delfim, que é este movimento, Sandra?
Sua irmã? No, pero Es una... es parte de la construcción del movimiento. Somos, o sea, Ah, el movimiento, por ahí no lo conté, pero el movimiento tuvo 3 etapas, justamente. Ángel es parte sim, de la creación del grupo cultural afro, después la sim. comparsa Calacangüe y después nos construimos como movimiento afrocultural. Es de la primera etapa, junto con José. Maravilha. Então, a Sandra nos conta que o irmão do José, ele não é do movimento, já da etapa de organização política e social e cultural do movimento, mas ele é das primeiras organizações que tem o candombe como centro, né? Das Sí. saídas dos candombes, enfim, mais da manifestação cultural. Mas eu sei, porque a gente já conversou sobre isso, de que há 24 anos a comunidade negra, muitos, como se diz, centralizada no movimento afrocultural, está tentando justiça para esse caso, né? Em todas as formas possíveis. Dentro da Argentina não se conseguiu essa justiça, então agora em 2020 esse caso foi para a Corte Internacional, na Costa Rica, onde o Estado argentino foi responsabilizado por essa morte e precisou e teve que se reconhecer racista, porque foi uma morte por ódio racial, né? Foi uma morte pelo racismo. Ele morreu porque ele era negro, né? E, se eu não entendi mal, esse ainda não está finalizado o julgamento, né? Ele ainda não foi encerrado. Mas tem mais chances de que a Argentina seja culpabilizada agora que está numa corte internacional. Ela fala, e como a gente pode imaginar, que o irmão do José Delfim precisou sair da Argentina por denunciar o crime, né? Porque justamente é um crime contra a polícia e, obviamente, ele sofreu represárias e, por também segurança, né, ele acabou saindo do país. Então, isso para a gente entender que a luta das pessoas negras no mundo não é diferente, né? E a polícia é um braço do Estado, é um braço funcional e fundamental do racismo estrutural e que está colocada aí para nos matar. Essa é a grande verdade, né? Na Argentina, perdão, o racismo não é crime, como é no Brasil. Então, a Sandra fala que é importante o caso do José Delfim, é importante a visibilidade para esse caso, porque isso faria também uma pressão para que se colocasse o racismo como crime dentro da legislação argentina. E que, quem sabe, as pessoas sendo, como se diz, sendo responsabilizadas e sendo punidas, inclusive na sua parte econômica, a Sandra diz que isso talvez diminuiría, né, a questão do racismo. Sandra, te cuento que, no sé, aquí es crimen y... Sí, entiendo. No. Incluso tengo para decirte, imagínate, acá está el caso también de Rafael Nahuel, un joven indígena que fue asesinado por la espalda, por la gendarmería, es un chico de comunidad mapuche. O sea, de esos casos también hay todo el tiempo. Como te hablé recién de Fernando Báez, un chico que... Pero estoy hablando ya, por un lado, lo policial, lo de las fuerzas armadas, ¿no? Porque la gendarmería ya es el ejército, ¿no? Y por el otro lado, también la construcción de las personas, como entre 11 rugby matan a un joven a golpes y a patadas, diciéndole negro de mierda. O sea, es una sociedade violenta, mas racista, não? Então, Sandra fala que também tem o caso, né, ela tinha falado antes, de um jovem que foi, agora nesse ano, morto também por socos e chutes pela polícia, e durante a agressão, xingavam essa pessoa de negro de merda. Então, que é claramente um ódio racial. Ele está morrendo porque é negro. Ele não está morrendo porque é suspeito de um crime, né? Como muitas vezes nos colocam. Ele está morrendo porque ele é negro, né? Alguém coloca aqui uma pergunta sobre o percentual de negros na Argentina. Qual é o percentual? Eu gostaria de, antes de que a Sandra respondesse, já colocar uma questão clara.
os dados estatísticos, eles dependem muito da autoconsciência. Ele depende da consciência da população em se declarar negro ou não negro, branco ou não branco, indígena ou não indígena. Esses dados que são apresentados, digamos, por exemplo, no Brasil, 56% da população se reconhece como negra. Se nós tivéssemos um trabalho sistemático de base muito mais fortalecido, não só nos grandes centros, Rio, São Paulo, mas também nas bordas, né, das grandes cidades, nos estados mais afastados, se houvesse um trabalho de base sistemático sobre consciência de pertencimento étnico, com certeza a população negra no Brasil seria 80%. Muitas pessoas não se reconhecem, não se autodeclaram no censo, porque ser negro dentro dessas sociedades é algo pejorativo, é construído como algo negativo, então as pessoas logo não se reconhecem como negros. E outra, porque as pessoas muitas vezes não sabem que podem se declarar afrodescendentes ou negros, né? Sendo assim, Sandra, isso para explicar que o número pode parecer pequeno, o número, mas isso não representa a realidade social da Argentina, não é? Então, Sandra, se nos pudiera contar cuántos son los negros en Perú, en Argentina, de acuerdo con el censo. Mirá, en el último censo, te estoy hablando del 2010, salió que éramos 156.000 en Argentina, nada más. 156.000 personas se consideran afrodescendientes en Argentina. Es un número irrisorio, además se hizo en 3 ciudades. Fue un censo que fue también otra prueba piloto, igual que en el 2010. Teníamos esperanza en este 2020. Acá no hay políticas públicas para personas afrodescendientes ni negras, no existen las políticas públicas, porque como no sabemos cuántos somos, imposible. Y el censo se hizo acotadamente, ya te digo, en 3 localidades y no se hizo en toda la Argentina. Esa es, realmente dependemos mucho y dependíamos mucho de este 2020 pensando en que estamos en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, donde no vamos a tener seguramente un censo poblacional ahora en noviembre o en octubre, como generalmente se hace, debido a esta pandemia. Seguramente se aplazará para el 2021, pero así todo, creemos que el Estado debe proveer las herramientas necesarias y campañas de sensibilización a la población para poder generar ese censo, y a la vez también dotar a las organizaciones y a los que trabajan y a los que son parte de esas organizaciones, que sean parte del logro del censar a las personas. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque en el 2010 fueron a buscar censistas a las universidades y a los activistas no nos llamaron ni siquiera a la mitad para poder censar. Entonces entendemos que de alguna manera primero había que concientizar específicamente a la población que está dentro de las universidades. Es como, y generalmente adentro de las universidades existen siempre la población más privilegiada. Claro, por supuesto. Então, Sandra nos fala aqui da questão do censo, e eu já também comento que nós, aqui no Brasil, também teríamos um censo agora em 2020, né? Que para todos nós da América Latina, e vários países teriam censo agora, era uma esperança de aumento do número da população negra. No Brasil, isso seria mais complicado, e eu tive muito temor em saber que o censo passaria esse ano, porque nós estamos sob o jugo de um governo extremamente fascista. Então é muito fácil mascarar dados quando se trata de um governo que não respeita a democracia, né? Quando você fala que são 6.000 pessoas? No, 156.000. 156.000. Ah, ok. Então a Sandra fala que no censo de 2010 foi censado 156.000 pessoas autodeclaradas afrodescendentes. Contudo, esse censo só foi realizado em 3 localidades. Uhum. Então, isso não traduz a realidade do país, obviamente, né? A maior parte do país ficou de fora, logo, né, esse censo ele é problemático, não pode ser levado ao pé da letra, né?
ela fala também que isso foi uma prova piloto, é como uma prova, não vale, na verdade não vale como uma realidade do censo, né? E porque não foi para todos os cantos do país, não há também, sem saber a quantidade de pessoas negras, não há possibilidade de construir políticas públicas que beneficiem essa população. E aí eu faço sempre esse mesmo apelo. O censo, pessoas, é muito importante, porque é o número do censo, é a porcentagem populacional que garante a nossa briga por políticas públicas e ações afirmativas. Totalmente. Né? Então, mais número nós temos, quanto mais representatividade, mais são as chances da gente conseguir ação afirmativa. Em países que não têm censo com autodeclaração, como, por exemplo, o Paraguai, que não reconhece a população negra, essas pessoas estão jogadas à própria sorte, né? Essa é a verdade. A Sandra disse que havia uma esperança que o censo passasse esse ano, porque nós estamos dentro do Decênio Internacional dos Afrodescendentes. E que poderia, sim, nós poderíamos alcançar alguns avanços, mas que por conta da pandemia isso foi impossível. Ela fala também que isso é fundamental que os estados e que o governo estabeleça campanhas de sensibilização e que instrumentalize também as organizações. As organizações se instrumentalizam para fazer esse trabalho de base. E o que aconteceu no último censo foi que o governo contratou pessoas, estudantes universitários, para censar a população. E que esses estudantes, eles não traduzem a realidade do povo, na verdade, eles traduzem a realidade de uma camada privilegiada. E eles não estavam capacitados para fazer esse trabalho, porque precisa de um trabalho preparatório para a aplicação do censo. Não é simplesmente contrata pessoas e vai lá e faz a pergunta, né? Precisa de um trabalho sistemático sobre isso. Sandra, ya estamos embora, porque tienes que salir más temprano. Te agradezco Entonces, un tú hiciera tus consideraciones finales y después así yo cierro dando los informes finales. Por favor. Bueno, agradezco mucho este momento y bueno, imagínense que el racismo estructural e institucional al movimiento afrocultural lo sigue tocando, como siempre, ¿no? Estamos desde el 27 del 11 del 2017, primero clausurados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y después por el Ministerio de Cultura en una articulación donde se supone que había una puesta en valor que todavía no se concretó. Así que al día de hoy, julio 2020, el espacio cultural se encuentra cerrado, sin trabajadores culturales, obviamente. Estamos en pandemia y muchos no están trabajando, pero ya, imagínense, tuvimos 2018, 2019, donde se podía haber solucionado Tenemos eso. 2 minutos, Y hoy estamos en 2020 y bueno, el racismo nos sigue tocando y nos sigue tocando muy fuerte. Agradezco esta oportunidad y un abrazo a todos, a todas y a todes. Muchas gracias, Sandra. Bom, a Sandra fala sobre o que eles estão enfrentando, o problema do movimento afrocultural. Infelizmente, né, a gente não pode... Alô? Vocês me ouvem? Deu algum problema aqui. Mas, de qualquer maneira... aqui. Eu vou fazer o fechamento rapidinho. Eu gostaria que quem tiver perguntas, nos coloque na página da Feira Preta ou também na minha página Diaspórica Oficial, aqui no Instagram. Quero dizer que nas próximas semanas nós teremos a Mijani Jiménez, do México, e no dia 31 nós teremos a Yuderka Espinosa, a grande pensadora Yuderka Espinosa. Para que a gente não perda a live, vou finalizar agora agradecendo a todos vocês e que a ancestralidade os acompanhe a todos. Muito obrigada.